Sejam bem-vindos novamente. Tá sendo tão lindo, né, esses encontros. Tô tão feliz com tudo, assim, sabe? Com o espaço tá sendo suficiente também, né? Pelo menos que restrito, assim, né? De 1 hora. Olá, bom dia. Pelo menos assim, restrito de 1 hora, né? Que a gente tá conseguindo, eu sinto, pelo menos plantar algumas sementes, assim, né? Então é isso, assim, eu sinto que a gente tá conseguindo pelo menos passar, assim, uma intro desses assuntos, né? Não vai ser suficiente, mesmo em 5 lives, né? Como eu falei, mas a gente quer passar um monte de material para vocês lá por e-mail. Então, se você quiser receber esses materiais, é só se cadastrar ali no link da bio, né? 11h11 em ponto. E que a gente vai mandar também bastante referência de livro, de documentário, de podcast, de tudo, assim, né? Tudo que é referência que a gente sente que vai complementar aqui o conteúdo que a gente está trazendo, que vai também embasar e creditar, talvez, muitas coisas que a gente está, né? Algumas autoras que a gente está mencionando. Então, é só se cadastrar lá. E aí hoje a gente recebe, com muita honra, com muita alegria, a Ana Sazanoff aqui, né? Para a gente falar sobre prazer e reprodução, que é um assunto muito importante, assim, todos os assuntos são super importantes, mas prazer e reprodução, para esse assunto das bruxas, ele é, assim, um tópico, eu sinto, dos mais importantes mesmo, né? Tudo envolve muito essa potência, né? E esses tabus. Então, convidei a Ana Sazanoff, que para mim é uma grande mestra nesses assuntos. E aí a ideia hoje, então, é a gente dar continuidade ao assunto, né? Lembrando que a gente está nessa temática do Dia das Bruxas. Oi, Tudo amada. bom? Tudo. Que Uma delícia estar aqui de honra, né? novo. Pois é. Eu estava comentando, a Ana, ela já participou de tantas lives aqui comigo, que na última live ela recebeu um chapéu de bruxa, eu falei. E agora nessa daqui não tem nem o que receber, né? Eu falei, você vai receber um chapéu de bruxa de ouro, né? Porque o que mais que eu posso dar? Caldeirão. Vamos Um fazer um caldeirão. caldeirão agora. Não, eu acho que uma vassoura ainda, né? O caldeirão a gente vai deixar Pra para próxima, a tá. próxima, Não, tá? já fico feliz com a vassoura. Mas eu que não sei dirigir, uma vassoura é perfeito na minha vida. Deixa eu te apresentar, minha linda. Ana Sazanoff é bisneta de benzedeira e neta de raizeira, terapeuta pioneira da ginecologia natural no Brasil, canalizadora do Sistema dos Florais da Lua, idealizadora do movimento Plante Sua Lua, do Festival Sul-Americano dos Sagrados Saberes Femininos, Medicinas da Mãe Terra, e membro do Conselho de Busca de Visão e Dança do Sol. Bom, assim, não tenho mais como demonstrar minha honra e minha gratidão por você estar aqui mais uma vez com a gente. Mas eu estava falando, Ana, que ontem a gente oficialmente, né, deu início aos 4 atos desse Manifesto Bruxa com a Pri Ferraz, o Diário da Bruxa. A gente falou sobre a bruxaria natural, caça às bruxas e a domesticação dessa mulher selvagem. E aí hoje aqui com a Ana, eu quero falar sobre o prazer e a reprodução, né? E por que eu escolhi essas duas pautas principais para hoje, né? Além do fato de que eu comentei, né? Cada ato aqui ele está relacionado nos meus bastidores com uma fase da lua, né? Então hoje a gente chega com um símbolo, né? A lua cheia e o arquétipo da mãe e esse período fértil, né? Então prazer e reprodução. E esse período fértil, né, que é esse momento da fase do ciclo do corpo menstruante, né, que é como uma planta em pleno florescimento, né, ali como verão. Mas ao mesmo tempo é muito curioso, né, a gente pouco saber sobre a fertilidade, tanto essa do corpo que pode engravidar, quanto do corpo que pode gestar e parir os sonhos, os seus potenciais, a sua voz, esse ser, né, que percebe em si uma capacidade inata de gestar e bancar o seu destino. Então, a fertilidade associada à gravidez foi convertida a um momento de medo, seja por não querer ou por querer, mas a gente foi desconfigurando esse período também, né, do ciclo menstrual e essa potência na nossa vida, né, como um ritmo da natureza que ela dá, mas ela também se recolhe, né. E essa fertilidade, então, ela foi controlada, ela foi manipulada ali numa extração em massa dessa potência de criação, né? Tanto com o capitalismo, como a gente viu nas lives anteriores, que força esses corpos a produzir mão de obra, que é a força de trabalho, né? Como também
essa força, né, todos a produzir um trabalho pelo lucro e não pela preservação da espécie, como acontece na natureza, né? E força também a natureza a se reproduzir também massivamente, né? Monoculturamente, o que a gente observa ali, né, na criação dos alimentos, dos animais, etc. Então, essa fertilidade, que é algo tão mágico, né, tão misterioso, tão sagrado, vai se convertendo em algo industrial, mecanizado e manipulado para gerar lucro, seja qual for. Então, eu gosto muito do livro da Ginecologia Natural da Pabla, né, que ela fala que talvez vai acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com a semente transgênica, né, que isso quer dizer? Que a gente vai perdendo a nossa memória ancestral e junto disso o nosso impulso natural, o nosso instinto de saber, de conhecer, de respeitar a natureza fora e dentro da gente. E por isso que assim, não tem como falar de bruxa, né? Essas grandes conhecedoras dos ciclos da natureza e do corpo, que sabiam controlar a fertilidade, reverenciar os prazeres desse corpo, e detinham ali uma autonomia social e sexual. E queimar essas mulheres foi então uma forma de queimar também essa sabedoria que as mulheres tinham, né, sobre a sua sexualidade, sobre a sua fertilidade. Então, não tem como falar de bruxa, né, sem falar de prazer e reprodução e vice-versa. E hoje eu tô aqui com essa mulher que é uma grande inspiração, né, que foi pioneira nesse assunto aqui no Brasil. E eu queria saber de você, minha linda, como você enxerga essa temática da fertilidade ao longo de todos esses anos, né, nas suas pacientes e nas suas alunas hoje. Tá, primeiro quero dizer que estou muito feliz, amada, por mais uma desculpa para a gente estar conversando aqui. Estou bem na loucura no meio do festival ao vivo acontecendo, mas eu falei, não, vamos parar porque esse assunto é maravilhoso. Estou bem honrada e bem feliz com essa série de lives que você está fazendo, que é muito necessária, né? Aí chegando no 31 de outubro e a gente reverenciando aí as bruxas que todas somos, né? Então, eu sinto de começar um pouco antes, assim, antes da era patriarcal, né? E quando a gente era reverenciada por gerar vida, né? Então, todas as mulheres, por que tudo que era feminino, e o feminino além do gênero, né? A nossa própria mãe terra doadora e fértil o tempo todo, né? Trazendo para a gente também, né? As mulheres férteis, as mulheres engravidavam, pariam, tinham essa arte de sangrar todos os meses, né? E na verdade isso era muito honrado e reverenciado, né? Nossos ciclos eram reverenciados, assim como os ciclos da natureza. O fato da gente ter que se recolher quando estava na lua, né? A questão do parir, né? De parir naturalmente com o apoio de outras mulheres. A questão do cuidado dos filhos, que era da aldeia toda, né? Da sociedade toda, e não só, né? Do pai ou da mãe, né? Isso tudo antes, né? Porque eu sinto que as mulheres sempre souberam que a sua fertilidade, que o nascer dos filhos estava relacionado ao sexo, né? Mas isso os homens ainda não tinham noção, né? Quando houve essa questão de entenderem que né, a fecundação vinha do ato sexual, aconteceu essa castração, né? Então os homens começaram a questão da propriedade, né? De quero saber se o filho é meu, então a questão da monogamia, a questão da propriedade em todos os sentidos, né? Que hoje a gente chama de capitalismo, do sistema patriarcal, mas começou quando se deram conta de que tinha essa relação direta, né? E desde então eu sinto que tudo que é relacionado ao feminino foi aos poucos se envolvendo de questões de medo, de questões de propriedade, questões de dominação, né? As bruxas realmente, né, que somos todas, né, é só relembrar, as bruxas foram queimadas, foram perseguidas por ter toda essa sabedoria da vida, né? A sabedoria da fertilidade, da não fertilidade, a noção dos ciclos, a noção de plantar, o momento de plantar, o momento de colher, né? O momento de como as sementes que as mulheres plantavam brotavam muito mais porque a gente misturava com o nosso sangue menstrual, a questão da gente doar nosso sangue para a terra e isso fazer com que a terra estivesse fértil, né? Então, isso tudo é muito potente, tudo isso é muito poderoso, tudo isso é a própria vida, né? É a própria manifestação da Mãe Terra. Então, desde que há 5.000 anos isso foi sendo castrado e tolhido, né? Isso foi gerando tudo isso que a gente vê hoje
quase que um ápice, assim, né? Sinto que até já está regredindo, mas enfim, nesse ápice de propriedade, nesse ápice da desconexão, principalmente da fertilidade, né? Nosso órgão, nosso útero é nosso órgão não só do prazer, como da criatividade, como da manifestação da vida, né? É o portal para que todos nós cheguemos aqui na Terra e, ao mesmo tempo, é onde a gente manifesta toda a nossa potência de vida, toda a nossa vitalidade, toda a nossa criatividade, independente de querer ser mãe ou não, de querer gestar, gerar ou não, né? É algo muito além, assim, né? Então, o que eu sinto, assim, né, dos meus anos de trabalho com as mulheres, assim, há menos de uma década atrás, pouquíssimas mulheres tinham a mínima noção dessa questão da nossa natureza cíclica, né? Dessas 4 fases que a gente passa, a relação com a lua, a questão de plantar a sua lua, de devolver seu sangue menstrual para a terra, né? A importância de observar que cada fase do ciclo está trazendo uma fase da vida, a referência também da fase da lua, das estações do ano, né? Toda essa dança cósmica que sempre esteve presente e que de alguma forma a gente se distraiu, né? Ou a gente foi tolhida e podada por tantas outras coisas que a gente ainda vai conversar. Mas eu vejo que esses últimos anos, assim, está havendo um despertar muito grande, né? Então, tudo isso que há 5.000 anos foi se construindo, se sedimentando aí de questões de gênero, de questões de propriedade, de questões de tolimento, né? Castração mesmo feminina, essa questão de o porquê que é tão indicado, assim, desde que a menina vai com 12, 13 anos no ginecologista pela primeira vez, a questão da pílula, né? Porque ela é uma castração em série, né? Então é uma coisa que nos deixa estéreis ali, né? Então é algo que não deixa a gente estar manifestando toda a nossa fertilidade, toda a nossa criatividade, que vai muito além do gerar um filho, né? É algo assim, essa nossa natureza cíclica é algo tão potente, tão poderoso e tão transformador do sistema, né, de todas as formas, que isso continua sendo castrado, né? Eu sempre, já devo ter falado em algumas lives aqui, mas não posso deixar de falar em live de bruxa, que a pílula, que os hormônios hoje em dia, não só a pílula, como os outros hormônios, né, todas as outras formas anticonceptivas aí, não naturais, fazem com que o nosso... elas são como eram as fogueiras na Idade Média, né? Então elas queimam a nossa intuição, elas queimam a nossa natureza cíclica, a nossa sabedoria da conexão com o todo, né? Porque a gente é conectada com o todo, assim, né? Quando a gente começa a observar as plantinhas que estão nascendo ao redor, como a lua fora influencia na gente, como a lua dentro, tudo isso que você tem trazido pra gente, né? As estações do ano, tudo isso como tem uma potência de transformação da nossa vida, de a gente saber o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de se recolher e o tempo de se expandir, né? Isso é tão transformador, assim, de uma forma que eu não vejo nenhuma fórmula mágica de nada que possa trazer de fora o que está dentro da gente, né? Então, e isso independente, assim, trazendo, né, expandindo além do gênero, né? Até os homens estão nessa bolinha azul e estão sendo influenciados pela lua, estão sendo influenciados pelas estações do ano e estão também vivendo tudo isso, né? Então eu vejo assim que todas essas questões da fertilidade, assim, né, que eu atendo nas mulheres, muitas mulheres inférteis, tem muita questão, assim, inférteis em todos os sentidos, né? Não só a infertilidade de gerar uma vida, uma infertilidade de, às vezes, não saber o rumo da sua vida, não saber o que é melhor para si, não saber o tempo de descansar, não saber como se dá prazer, isso além da sexualidade. Tem mulheres, assim, que eu atendo e pergunto, né, que eu vejo que estão totalmente estressadas, desconectadas. E o que você faz para descansar? O que é o teu lazer? O que te dá prazer? Não sabem. Né? Estão tão naquilo de uma máquina, né? É o que as caixinhas de pílula trazem, né? Que você vai ficar de 12 a 20% mais produtiva, né? Uma máquina produtiva do sistema, né? Uma engrenagem aí do sistema industrial e, enfim, né? Que não percebe o tempo de parar, o tempo de se recolher. E isso está ligado à fertilidade, né? Nenhuma árvore vai dar o fruto ali se ela não deixou as folhas caírem, se ela não se recolheu completamente no inverno, não nutriu as suas raízes, para depois florescer de novo na primavera e dar os frutos no verão, né? Então, assim, é muito forte a gente ver que essa
desconexão da fertilidade em todos os níveis e da criatividade em todos os níveis, tá? Das mulheres não reconhecerem os seus ciclos e não se respeitarem, sentirem que elas são realmente uma engrenagem do sistema, que não podem parar em momento nenhum, né? E além de cuidar de casa, de cuidar dos filhos e né, trabalham incessantemente numa corrida, né? Numa corrida não sei para onde, em que o corpo, né, e a criatividade, a vitalidade, a fertilidade em todos os sentidos vão entrando, né, vão se escassando, assim, né, vão se perdendo completamente. Então isso está muito ligado, assim, a gente não se conhecer, né, então não se lembrar, porque na verdade isso está tudo dentro da gente, né, todas nós temos essa potência aí dentro de nós, independente de ter útero ou não, né? A gente tem essa potência, a gente tem o nosso útero cósmico, todas as mulheres, mesmo as que tiveram que retirar o útero, nasceram sem útero, as mulheres trans, todas nós, a gente tem essa potência dessa ciclicidade muito forte dentro da gente, esse útero cósmico, né, dentro de nós, esse útero etérico, assim. Então, quando a gente não reconhece isso, a gente não reconhece toda a nossa potência, né? A nossa fertilidade e o nosso prazer, que está ligado... Né? É muito além da sexualidade, é muito além da relação com o outro, né? É a relação com a gente mesmo. É tão forte essa questão patriarcal que a gente vê a gente achando que o tesão da vida está relacionado a outra pessoa, né? A gente só vai ter tesão, a gente só vai ter prazer, a gente só vai estar apaixonado se tiver o outro, né? Sem perceber que esse encantamento, né? A gente tem que estar apaixonada pela vida, né? Independente do outro, apaixonada por ver o pôr do sol, o nascer do sol, as plantinhas crescendo, o mar, né? Enfim, toda essa potência de vida que está ao nosso redor. Isso é o fogo do tesão da vida, né? Da gente ter tesão esse auto-amor, esse amor próprio, né? Tá interrelacionado a tudo, né? A todas as coisas, a todas as plantas, a todos os elementos, e não a sexualidade homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, é muito além, né? É uma sexualidade com a vida, né? O tesão de estar viva, assim, né? Ai, coisa linda. Nossa, eu sempre me emociono quando você fala. Essa parte da pílula é uma pauta muito importante, assim, né? Eu tô trazendo muito, né, essa transversal, assim, do movimento feminista, né, que tem uma relação muito forte com as bruxas. E a pílula, né, foi uma pauta, né, desse movimento lá nos anos 70, que tá aí, né, enraizado na história das bruxas também, e que é um terreno de luta até hoje, assim, né, pra gente. E você tava falando e eu tava lembrando, né, por que o corpo muitas vezes é uma prisão para a mulher, né? E essas denúncias que essas feministas faziam, né, desse controle do corpo, mas que as bruxas já fizeram, já estavam fazendo há muito tempo, né, sobre essas estratégias de violência, esses sistemas de exploração, que buscam ali se apropriar do corpo feminino, né, traçar um destino biológico único para esse corpo, que é procriar, né? E são os mesmos motivos, né, que a ginecologia natural também aborda hoje, né? Então, falar de prazer e falar de fertilidade e falar de reprodução sem falar de pílula anticoncepcional não tem como, né? A invenção da pílula anticoncepcional, acho que já deve estar fazendo uns 50 anos, ela foi muito revolucionária na época, né? Foi realmente um marco, assim, de retomada de poder para as mulheres sobre o seu próprio corpo. Como não tinha esse conhecimento, né? Uma forma de controlar a fertilidade ou de planejar uma gestação, né? E, consequentemente, foi ali também um benefício para a independência financeira dessas mulheres, né? Só que aí, o impacto nocivo dessa medicina, né? Que ela é tão forte, a pílula é um composto químico, né? Com substâncias hormonais sintéticas, que vai alterar o corpo, que a Ana pode falar isso com muito mais maestria, né? Mas que simula ali um ciclo artificial. E isso vai gerar um monte de efeitos colaterais, né? O que a gente não contava era justamente isso, né? Que ela não estava levando em conta justamente o nosso ciclo natural. E essa fertilidade que a gente falou, né? Como potência criativa, libido, prazer, não foi levado em conta. Porque a gente sabe que um dos principais sintomas da pílula anticoncepcional, além de que ela não faz que o corpo realmente sangre, né? E faça a sua limpeza, ela impacta diretamente ali na libido, né? E a libido é um sintoma da saúde da mulher. É uma potência, né?
E uma mulher com libido, ela é muito perigosa, né? Uhum. Então, olhar para esses saberes ancestrais é esse caminho, né, que a gente aqui, essa pequena parcela, mas que está crescendo, né, da modernidade que a gente está aqui representando, que está interessada nisso, olhar para esses saberes foi a forma que a gente encontrou para compreender essa ciclicidade como algo natural e aí extrair, né, esses saberes, né, para não só controlar a fertilidade, mas também aproveitar essa fertilidade como uma potência. E aí é um longo processo de cura, né, que vai passar pela cura do corpo, de voltar a sentir, porque eu acho que essa anestesia da pílula também tem a ver com eu não quero sentir muita coisa que esse ciclo me provoca a nível emocional, mental, espiritual e etc, né? Então, a pílula é hoje assim, o método contraceptivo mais usado no mundo, porque ela é muito confortável, né? Ela é muito segura. Ela vem em companhia também, às vezes, dessa falta de informação de outros métodos naturais, né? Mas eu acho muito importante, assim, você ter trazido, porque a questão mais grave aqui é o quão nociva ela é, né? E o quão nocivo foi a gente ter apagado esses saberes ancestrais, essa autonomia sobre os nossos corpos, porque com a pílula a gente, de uma certa forma, terceiriza isso, né? E aí, eles nos deixam aqui pra gente, né, uma única opção de método que é oferecido pela indústria farmacêutica, né, que nos faz consumir e depender dela, ao invés de nos educar, né? Porque a educação sexual, por exemplo, né, ela precisa entrar para isso, né? Porque ela vai envolver tanto isso da fertilidade, né, o controle sobre seu compreensão e controle sobre o seu próprio corpo, como também pode envolver tantas outras coisas que rodeiam esse assunto, né, como os abusos, as doenças e etc, né? Eu sinto assim que o surgimento da pílula, né, veio após um momento, é lógico, né? Nesses 5.000 anos a gente foi aos pouquinhos caminhando para essa desconexão, até quando a espiritualidade começou a ser focada no homem, né? O homem como mestre espiritual, o homem como, né, o avatar, né? E sempre colocando essa questão da, né? Se a gente for ver até na história, né? A Virgem Maria, né? Até a sexualidade, né? Não pode entrar dentro da história, né? De como a gente conta a história, né? Então, assim, houve aos pouquinhos essa castração, mas eu sinto assim, o que foi o ápice ali a ponto de surgir a pílula anticonceptiva foi quando a gente parou de devolver nosso sangue para a Terra, né? E que foi um pouquinho antes disso, quando surgiram os absorventes saudáveis, né? Então, quando a gente começou a usar também com, né, essa questão da praticidade, o absorvente descartável, a gente perdeu essa conexão, porque a gente parou de plantar a lua, parou de estar colocando o nosso sangue na terra, nosso pé na terra, observando ali as plantinhas que cresciam, onde a gente plantou nossa lua, observando que lua que a gente estava sangrando, para saber em qual que a gente estava fértil. A partir desse momento que a gente começou a colocar nosso sangue, que era o sangue de vida, para fertilizar a natureza, para toda, né, nossa mãe terra vir com força, trazer nosso alimento, nossa medicina, e começou a colocar nosso sangue no absorvente ali, que ia levar, né, 600 anos para se decompor, um lixo. A gente começou a conectar o nosso sangue, o nosso corpo ao lixo, a algo, né, descartável, né, algo para que, né, é um lixo mesmo, né. E aí logo depois, poucas décadas ou anos depois, surgiu a pílula. E surgiu realmente como um ato revolucionário para as mulheres. No primeiro momento parecia muito, assim como quando surgiram os absorventes, parecia muito prático e confortável, não precisava mais lavar os paninhos. Também quando surgiram a pílula parecia, né, não, agora a gente tem autonomia sobre o nosso corpo, né, não está no homem. Só que esse custo foi e é muito, muito alto para o nosso corpo, né? Essa questão de colocar um hormônio sintético que imita, né, nossos hormônios naturais, mas que está longe de ser, né, quimicamente é muito longe de ser como é a dança do nosso corpo, como a gente, né, passa pelas fases e pelos hormônios ali ao longo do ciclo, né? Então isso fez com que a gente se perdesse completamente, porque assim, se quando a gente, né, vive sem hormônios, o nosso ciclo é circular, assim como a lua, assim como as estações do ano, quando a gente toma a pílula ou outros métodos hormonais, é uma linha reta, né? Uma linha reta sem qualquer variação, sem qualquer, né, ciclicidade, que é muito potente, é muito além
de papo de bruxa, é algo que acontece no nosso corpo, né, organicamente, quimicamente, em todas as mulheres e que é nos retirado. Né? Então, isso tira realmente a libido, o tesão da vida, né? Você não sente mais o toque com a mesma profundidade e o mais... o que eu acho assim que é mais terrível é que isso é retirado das mulheres na mais tenra idade. Antes delas realmente descobrirem, né, a libido, Aflorar, né? antes de aflorar, é tipo cortar a planta antes dela florescer, né, antes dela poder dar frutos. Então, isso vai fazendo com que a gente vá, desde cedo, não conhecendo o nosso corpo, não conhecendo o nosso ciclo, não conhecendo nossa potência criativa, nossa potência de manifestação de vida, nossa potência de manifestar a nossa vida. Né, a nossa criatividade, né, é retirado tudo isso da gente, por isso que é uma fogueira, ela queima, eu sinto assim que quase que a gente entra num nível zumbi, de não saber o que a gente quer, de estar ali totalmente desconectada, e daí como tá tudo bagunçado por dentro, né, começa a querer arrumar a casa por fora, começa a querer entrar em padrões estéticos, em padrões, né, sociais, em padrões, né, porque tá tudo... É como assim, né? Eu sinto bem forte, né? Quando eu tô na cidade, como é diferente a frequência da minha aceitação de como eu sou do que quando eu tô em contato com a natureza, né? E ultimamente eu tô muito na minha casinha da praia e eu volto para cá, minha casinha e eu vejo como a diferença, assim, da sensação de mim mesma, quando eu tô mais conectada com a natureza, assim, enfim, de olhar a perfeição que eu sou, assim como eu estou na natureza, e quando você volta para a cidade, né, uma cidade que, né, por mais que tenha, né, aqui eu consigo ver um monte de árvore do meu quintal, né, a gente é quase vizinha, né, temos bairros arborizados aqui, estão na cidade ecológica, enfim, mas aí você olha e vê que pela cidade é como se fosse a natureza domada, muito concreto, arrumado para passar ali, não sujar o pé, tem calçada, tem asfalto. A gente começa a se olhar também dessa mesma forma, tem que arrumar aqui, tem que tirar aquele pelo, tem que não sei o quê. Você começa a não se aceitar tão bem do que quanto você está na natureza, né? Então, essa aceitação do que a gente é amplamente, olhando a beleza que se é sendo... Né? A flor, a natureza tem uma complexidade, né? Milhões de tipos de flores, de frutos, e nenhum é igual ao outro, né? E a gente vê essa castração aí, que não só a pílula, como, né, as referências que a gente tem da mídia e tal, que todo mundo tem que ter a mesma cara, a mesma sobrancelha, o mesmo cabelo, o mesmo corpo, né? Um padrão assim que é o que vai nos desconectando. Né, desconectando do nosso próprio prazer, porque a gente não se aceita se a gente não estiver seguindo esses padrões estéticos, né? Eu sei que muitas de nós já não estamos olhando para a TV, já estamos olhando muito mais para as árvores do que para as telas, mas ainda assim, o pouco que passa, né? Passa ali no feed, algo você já pensa, meu cabelo não sei o quê, né? Então é algo muito empoderador quando a gente começa a se aceitar exatamente como a gente é, né? Com todos os nossos cabelos brancos, com todas as nossas rugas, com nossas celulites, estrias, pelos e tudo que compõe o que a gente é, né? Essa natureza abundante e potente que a gente é uma potência de tesão por nós mesmas, né? E pela vida. Eu lembro uma vez numa conversa, quando eu fui atender você muitos anos atrás, que a gente estava falando como era delicioso não precisar tirar a sobrancelha. Se amar sem precisar tirar a sobrancelha e, né, se achar linda dessa forma, né? É uma coisa muito boba, mas, né, ao mesmo tempo, assim, como é potente você não precisar se machucar de forma alguma para se aceitar como você é, né? E eu sinto que quando a gente vai se libertando, seja de pílula, né, seja de absorvente descartável, de referências, né, de estéticas ou de vida, né, que não são a nossa. O quanto isso vai nos empoderando, nunca tá fora. Nunca tá lá, não vai ser seguindo fulana e usando a fórmula que ela usa que eu vou ser feliz. Né? Vai ser olhando para mim, observando a beleza do meu ser, como eu sou, né? Como veio a minha genética, que eu escolhi nascer nessa família, dessa forma, com esse gênero, essa cor, nesse país, né? Enfim, e trazer tudo isso para a potência da tua vida, né? Porque essa é a jornada que você veio fazer aqui, né? Isso é muito potente, isso é muito
fértil, é muito prazeroso você poder ser você mesma, né? E caminhar sem precisar seguir referência nenhuma, assim, né? Fora. Ai, é tão lindo, assim, né? Esse novo olhar sobre o feminino, sobre quem a gente é, né? Sobre a particularidade, né? Porque assim como a gente foi ensinada a temer a nossa fertilidade, né? Como a gente falou, a rejeitar o nosso corpo, a ter nojo do nosso sangue, a ter culpa por sentir prazer e terem contaminado também, né, a capacidade produtiva das mulheres, né? É muito lindo, assim, quando a gente olha, por exemplo, para essas imagens das Vênus, né, que elas são as representações mais primitivas da deusa, né, que é o princípio criador, que ali por dados arqueológicos, né, e míticos, elas são essa primeira compreensão do que era o divino pela humanidade, né? Então, quando a gente olha para quando a gente tenta se olhar com esse olhar, né, a gente vê, né, que ali as primeiras representações desse divino eram essas figuras femininas. E o mais curioso, assim, né, elas não eram nada dentro desse padrão de hoje, assim, né? Elas eram representadas com seios gigantes, com vulvas gigantes, né, com os ventres grávidos. E essa sacralidade, né, do nosso corpo, e desse corpo que sangra e não morre, desse corpo que tem esse potencial criativo surreal, que é capaz de gerar uma vida, sei lá como, né? Porque você tá ali criando um olho, criando um cérebro, né? Sem muito esforço. Então esse corpo, que em eras pré-patriarcais, né, ele era respeitado porque ele era reverenciado como esse poder, esse grande poder, esse grande mistério. E essas antigas representações dessas Vênus, ali a Vênus paleolítica, né, que é muito doido também, assim, né, eu estava estudando sobre como alguns arqueólogos, os primeiros, assim, que entravam em contato com essas imagens, tentando entender o que elas representavam naquela época, e também ali muito entorpecidos pelas visões do patriarcado, né, eles achavam que essas imagens eram símbolos sexuais, que ali por conta, né, dessa nádega exaltada, das vulvas, né, dos seios, elas eram ali como se fossem objetos sexuais. Olha que coisa doida. E aí é muito doido, porque depois muitos outros vieram, né, mais mergulhados numa visão de mundo que se tinha ali na época, e percebiam naquilo um simbolismo mais filosófico do que sexual, né, e viam ali uma reverência a esse corpo e a esse potencial. E perceberam, então, que esses objetos eram instrumentos de ritos para cerimônia de fertilidade, para as mulheres usavam muito como um objeto de culto, né, para usar nesses rituais, para ter uma boa colheita, para celebrar a vida, enfim, né. Então é muito doido, assim, ontem a Pri Ferraz falou sobre isso, né, que o patriarcado foi muito sorrateiramente transformando essa potência nossa que você descreve, né, quando a gente está em contato com a natureza, é incrível, assim, eu já tive muitas experiências de me olhar no espelho, assim, quando eu estou, assim, muito tempo na praia, na natureza, e me ver completamente diferente, assim, né. E esse princípio criador, né, essa potência ali dessa deusa está muito presente, né, quando você está em contato, quando você está em harmonia com essa natureza. Só que isso foi ali, né, sorrateiramente, então, se transformando em algo contaminado, né? Algo distorcido, algo que a gente passa a rejeitar. E aí eu quero ir entrando nesse assunto da reprodução, né? Onde essa nossa também potência doadora de vida, muito mais do que gerar um filho, se transformou nesse sistema reprodutor em massa, né? E assim como fizeram com a terra, né? O monopólio das terras, a monocultura, os transgênicos, os matadouros, né? Fizeram com o corpo reprodutor, com esse corpo que reproduz, né? E aí reduz esse corpo a uma função única, negando todas as outras funções e tira do processo reprodutivo o prazer sexual, né? E tira essa Lilith, né? Essa Lilith é apagada da nossa vida, assim como ela também foi apagada da história, né? Sobra a Eva, que é essa pecadora e a culpada pelos males do mundo, né, e faz a gente ser condenada a pagar por esse pecado, né, no mito da maçã. Ou a Virgem Maria, como você falou, que é aquela reprodutora, mas ela não comete o pecado original, que é o sexo. Então, é uma exaltação na reprodução em si, né, e elimina tudo que envolve isso. Elimina, inclusive,
uma parte das mulheres que não reproduzem, né? Seja porque elas já estão mais velhas, seja porque elas não podem reproduzir, seja porque elas não querem, seja porque são mulheres trans, né? Então, reduz a mulher a uma reprodução e elimina todo o resto. O que eu gosto muito da ginecologia natural, traz essa ginecologia antiga, né? É esse lugar em que as mulheres tinham esses saberes sobre a mulher, né? E como isso foi, assim, também se transformando nessa medicina moderna que vai lá e rouba, muitas vezes, esses saberes ancestrais, incorpora ou reduz, né, transforma em coisas grosseiras esses saberes populares que não tem comprovação científica, né, meio que ridicularizando ali, né, esses saberes empíricos, né, dessas mulheres. E aí eles vão detendo o controle sobre os nossos corpos, né, com uma autoridade ali indiscutível, como você falou, a menina ela menstrua, vai para um médico homem que vai falar o que ela tem que fazer, como ela vai ter que agir em relação a esse corpo, né. Tem também ali o nosso próprio sistema reprodutor, nossos órgãos que foram ganhando nomes de homens, né? Como as trompas de falópio, né? Que recebe o nome de falópio. Enfim, tem toda essa história. Então, a mulher, principalmente a mulher aqui no Ocidente, né? Ela se vê completamente despida dessa sexualidade sagrada, dessa potência sexual, que vai junto ali com a capacidade de reprodução e de reproduzir qualquer coisa, né? E essa reprodutividade vai, então, saindo de uma autonomia e de uma autorregulagem ali, né, sexual, e vai se transformando nesse território terceirizado, né? E é por isso que eu acho, assim, que o seu trabalho, junto com de tantas outras mulheres, né, que estão trazendo esse assunto da ginecologia natural, ele é tão importante. Não só porque ele vai preservar e vai resgatar esses antigos saberes, mas também ele vai trazer isso para a modernidade, né? Porque também a saída não é voltar lá para o Paleolítico, né? Mas escrever uma nova história. E aí também isso, né? Lavar os paninhos hoje, né? Como que faz para um método contraceptivo natural que vai me dar mais trabalho nessa vida agitada da modernidade que eu tenho hoje? Então, como que você vê isso acontecendo, assim, de forma mais prática, né? Como esses assuntos podem ser resgatados, como essa autorregulagem pode acontecer, como essa autoridade sobre os nossos corpos podem ser retomadas. Eu sinto assim que a questão, né, não é só que está no passado, trazer o que está no passado, porque eu sinto que tudo isso, né, toda a ciclicidade está dentro da gente. A sabedoria de como parir, ou como amamentar, ou como se cuidar para não engravidar, está dentro da gente. Né? Tudo isso é algo natural que é inerente a estar no corpo humano. Né? Então, não é independente, não é algo que ficou no passado. Né? É algo que a gente teve esse tempo de esquecimento que havia nas profecias lacotas, nas profecias andinas, né? Um tempo de esquecimento dessa fertilidade feminina, desse parir, né? Mas houve toda essa questão, assim, a sexualidade, né? No seu original, é algo muito além do corpo. É algo muito além do sexo, do ato sexual em si. Né? E essa visão patriarcal reduz a isso. A sexualidade é essa potência de vida que a nossa terra tem. Né? É a potência que a gente tem de manifestar as coisas. Né? Então, em várias tradições, né, até a supressão do próprio orgasmo, de tudo isso, para que isso suba para os outros chakras e a gente entenda toda essa potência. Né? Imagine, a energia sexual pode gerar outra vida humana. Então, olha a potência disso quando você também traz ela para outros setores da tua vida. Né? Então, isso é tão potente, é tão revolucionário, é tão mais forte do que qualquer pílula ou remédio que você compra na farmácia, que é muito transformador da sociedade, né? De como um todo. Né? Uma mulher que conhece a si mesma é ingovernável, né? Ela tem a potência de saber escolher os seus caminhos. Né? E aí, quando se diz assim, né, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lavar paninho e como é que eu vou, né, conhecer meu ciclo na vida agitada, eu duvido que se a gente perguntar para alguma mulher se ela está feliz com essa vida agitada e louca, ela vai estar 100% feliz. Porque uma vida agitada em que você não tem o tempo de se olhar, você não tem o tempo de olhar, né, o teu corpo, não tem tempo de sentir, não tem tempo de ter sensações, né? É uma vida muito vazia. Né? E eu vejo que a gente às vezes parece um cachorro correndo atrás do rabo.
né? Correndo, a gente nem sabe para onde está correndo, a gente nem sabe por que está fazendo aquilo, que às vezes, e a gente né? Eu vejo muitas mulheres colocando desculpas, ai, eu não estou feliz no meu trabalho, mas bababá, bababá, ainda estou fazendo diferença, sabe? Se contenta com migalhas, assim, em vez de olhar o seu potencial, né? Entender a sua jornada de vida, que toda a tua história, tudo que você viveu ali, foi para te trazer aqui agora e te trazer a manifestar a tua missão mesmo, manifestar a tua medicina aqui na Terra, né? Então, eu sinto assim que quando você vai se empoderando desse teu corpo, porque assim, eu até vi no festival, um dos encontros com a Iliana, né? Que ela trazia muito isso, o tema dela era o tempo das mulheres, maravilhoso, assim. E ela traz muito isso de que o tempo das mulheres sempre foi, sempre será e ainda é. Assim como é o tempo dos homens, o tempo das crianças, o tempo, né, dos sem gênero, do tempo de todos, né, dos anciões, de todos. E para a gente também não se colocar, porque é muito fácil cair no lugar de vítima. Colocar como algoz o sistema, o homem, a política, o patriarcado e não se empoderar, né? O que ela traz, assim, as mulheres sempre estiveram em toda a história. Elas são mães desses homens, né? Que de alguma forma, né? Então, tá tudo interligado. Então, eu sinto assim, eu acho importantíssimo ter muitos movimentos, né? Até surgidos da dor, né? Porque às vezes muitos movimentos são surgidos da dor, não é só de uma clareza e de uma consciência, muitos movimentos vêm da dor. Mas que essa dor seja para se transformar. Então, quando a gente olha o que foi feito com a gente desde os primórdios, e que de alguma forma, né, somos todos vítimas e algozes em alguns níveis, né? Não se colocar só nesse lugar de vítima, mas que esses movimentos que talvez nasçam da dor e da necessidade de transformação sejam para transformar e não para causar dor no outro, né? Não. Sofri como mulher, agora eu quero que os homens sofram também, né? Sofri como sei lá o quê, por isso eu quero que isso sofra, né? Não colocar o outro nesse lugar. A gente não odeia homens, né? A gente até casou com um. Pois é, não sei como, mas... Enfim, mas é isso, né? De realmente observar que não tá, o algoz não tá fora, né? Porque senão a gente ainda está sendo tão simplista de não perceber que o outro sempre é a gente, né? Que tudo que existe é o que nós somos. A gente vai colocando só num lugar muito... E uma bruxa sabe de tudo isso. Uma bruxa sabe que está tudo interligado. Ela não vai apontar a varinha dela para o homem ou para a política. Não, ela sabe que ela é uma agente transformadora. Né? Eu acho que todos esses movimentos que acontecem são para realmente a gente não se colocar no lugar de vítima e machucar o outro. Senão, né, daqui a 5.000 anos, a gente vai ver os homens, se a gente ficar se transformando e começando a colocar... não, agora vamos subjugar todo masculino, porque as mulheres foram subjugadas. Daqui a 5.000 anos, a gente vai estar tendo uma revolução masculina e a gente... Mascarada, então, né? Não, e a gente vai ficar sempre nisso né, não, o outro está errado, essa divisão. Né? E, na verdade, a ideia realmente da ligação, de toda a ideia primordial de toda a religião é o religar, é a ligação com todo, né? Então, assim, né, quando a gente fala que as religiões caçavam as bruxas, né, muitas religiões mais patriarcais, é por uma disfunção da ideia original, porque toda religião, né, na sua essência, é para religar. Todo yoga, na sua essência, é para religar. Todo movimento, né, social, todo movimento feminino, todo movimento é para religar, né? É para colocar todos em um. Né? Então, quando a gente faz qualquer movimento desses, ou qualquer... enfim, ou segue uma religião, ou segue uma crença na tentativa de separatividade, né? A gente está indo totalmente contra essa essência de bruxa. Né? E podemos, né? A magia negra também. Não gosto da palavra porque a gente pode colocar no racismo, mas a magia não alinhada com a vida, né? A magia que é ligada à não vida, né? Que daí a gente quer separar, ou a gente quer a propriedade. E eu vejo muito isso acontecendo com mulheres mesmo. Ah, eu quero a propriedade intelectual, eu criei tal coisa. Não é pela causa em si, né? Não é pela... eu quero criar algo, quero trazer um movimento, vou fazer, mas isso é para mim, é para eu ficar conhecida, e não para que isso gere frutos para outros seres. Né? Assim como eu vejo muitas mulheres, em nome do sagrado feminino ou do feminismo, maltratando os homens também. Né? Então,
é isso, a gente é tão potente como bruxo que a gente pode tudo isso, né? A gente é tão potente, é o livre-arbítrio, né, de todos que estão aqui nessa terra. Então, essa potência da gente realmente criar vida, criar coisas alinhadas com esse amor que somos, ao invés do medo. Todos esses movimentos, né, que a gente fala, os patriarcais, a perseguição às bruxas, né, as castrações foram todas baseadas no medo, né, que é não estar olhando o amor que é estar vivo, né? A gente veio nessa vida só para amar, só para lembrar o que é amor, né? Só para ser a manifestação do amor. Então imagine se a gente ficar fazendo isso contra, às vezes em nome de movimentos de amor, a gente não. Vamos separar mais. Aqui o meu sagrado feminino é melhor que o teu, ou o meu feminismo é melhor que o teu, ou a minha forma de pensar o mundo é melhor que a tua, ou fico com inveja porque você fez um projeto que estava na minha mente e eu não manifestei, aí a Vero fez, ai, cara, que raiva. Né? Ao invés de perceber, nossa, que maravilhoso que alguém está manifestando isso, porque isso precisa ser manifestado, isso independe da minha pessoa, né? Isso é realmente a manifestação de vida que está passando por quem estiver aberto naquele momento está recebendo aquela manifestação, né? Então, realmente, assim, essa potência que a gente tem criativa e de vida, né? A gente realmente tem que tá criando para a vida, para o amor, né? E não para qualquer tipo de separação e medo, né? Chega, né? Chega da gente, a gente já está há eras nessa da divisão, há eras dessa do medo, há eras dessa de competição, né? Então, realmente, o momento agora, né? A nova era não vai ser nunca lá para frente. A nova já é, né? Agora é o momento da gente manifestar todas essas mudanças, né? Todas essas transformações. Eu fico pensando, né? Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é o fato da gente não poder sair de peito de fora, nem na praia, né? Enfim, aqui, em outros países isso é tranquilo, mas essa, né, sexualização do corpo feminino, né, de uma forma tão forte, eu falo, cara, se não for na nossa geração, que a gente vai sair tudo de peito de fora e naturalizar e trazer isso de que meu corpo é sagrado, assim como o corpo masculino, meu corpo não é, né, só algo sexual, né? E a minha escolha de ter pelos ou não ter pelos, de ser assim ou ser assado, né? Então, esse empoderamento do nosso corpo mesmo, né? E isso é só agora que a gente vai fazer, né? Não, eu acho que a gente não precisa deixar para nossas filhas, bisnetas e tataranetas que elas vão ter outras coisas para estar transformando, né? Eu penso que agora é o momento de a gente fazer todas essas transformações, de a gente resgatar o nosso poder do nosso sangue, nosso poder de fertilidade, criatividade, manifestação da nossa própria vida, né? Muito além de esperar que isso vai acontecer só com as novas gerações, né? O tempo é agora, né? O único tempo que nós temos é esse. Exato. Ai, gente, é isso. Agora vocês entendem porque eu tenho uma grande admiração, né, por essa mulher. É uma grande inspiração, assim, e muito amorosa também. Então, assim, é muito perfeito a lua cheia, assim, né, esse arquétipo que está conduzindo hoje. E aí eu quero te agradecer. Vai ter aí um tempinho para você contar pra gente o seu manifesto, mas eu quero te agradecer imensamente, assim, mais uma vez por você estar aqui, Ana. Sempre tem algo novo, assim, e é muito doido. E eu sinto que se jogassem a gente, assim, num lugar e deixassem a gente lá conversando, iam voltar, sei lá, depois de uns 5.000 anos e a gente ainda ia estar conversando, sabe? Porque é o que a gente está tem... fazendo. Você acha que há 5.000 anos atrás a gente não estava tendo esses papos aí dentro das nossas tendas da lua? Ai, que saco, né? Podia estar tendo outros, né? E não esse ainda. Mas é isso, assim. Sim. Quero te agradecer profundamente, assim, tá? Mais uma vez, assim, sempre tem coisa nova, sempre tem uma inspiração nova, sempre tem uma nova forma de tocar o mesmo assunto, sempre tem uma nova forma de curar a mesma ferida, assim, e esse encanto, assim, que é a sua medicina, né, e a sua potência, foi uma grande inspiração para mim, você sabe, espero que seja para todas, porque é isso que a gente fala quando a gente fala sobre despertar as potências e compartilhar a medicina, né. E, então, gratidão profunda, assim, por ter aceitado mais uma vez estar aqui, mesmo no meio do festival, que tá lindo, gente, assim, eu tô compartilhando aqui, vocês estão vendo, mas conheçam. A Ana, quem pariu, assim, né, junto com tantas outras mulheres, esse projeto, assim, transformador. E gratidão infinita, minha linda. Opa! Opa! Eu não sei Gratidão. lidar com fone. Gratidão, amada. Sempre maravilhoso estar aqui. Eu mato saudades, né? A gente sempre fala que a gente é vizinha, mas a gente quase não consegue se ver. Sim. Então, assim, sempre que você me convida, para mim é uma alegria, que eu sei que eu vou ter uma hora pra gente trocar ideia. Então, gratidão.
E maravilhoso ter você no festival com a gente também, né? Você sempre esteve fazendo nossas artes, né? Dessa vez você está compartilhando tua medicina e está sendo muito precioso, assim. Então, gratidão imensa, assim, por toda a medicina que você está trazendo para tantas pessoas, assim. Fico muito orgulhosa de ver a tua caminhada. Obrigada, minha linda. Vou ler meu manifesto, que eu escrevi à mão, que eu sou uma bruxa antiga. Ser velha enquanto jovem, como diz Clarissa. Isso aí. Caminho por essas terras ao sabor das luas e dos sóis, muito antes da invenção das horas do relógio. Sangro nessas terras, nutrindo-as de todo amor que habita no meu útero, muito antes de criarem a propriedade. Conheço a medicina de cada planta que me cerca, muito antes de surgir a indústria da doença. Sei parir, amamentar, me curar, morrer e renascer. Amar todas as outras mulheres, muito antes e muito depois de tentarem me convencer que não posso. Sou pura magia desde tempos imemoriais, e além das intolerâncias que me queimaram e que seguem me julgando como algo fora da mais perfeita definição do divino. Sou mulher, sou bruxa, sou a dança cósmica e cada ser visível e invisível da natureza. Soy la madre tierra, Pachamama. Sou amor, amor, amor. Ai, eu não aguento esses manifestos, gente. Tá muito lindo. Então é isso. Dá tempo de uma música? Com certeza. Então, a nossa música das bruxas, que você já dançou comigo lá na minha casa. Sim! Acho As que é pessoas perfeito. veem você cantando e falam, ah lá, sua música. Eu falo, não, eu aprendi com ela. Son la luna y las estrellas las que me vieron nacer. Como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. Me han quemado, me han matado, pero yo he vuelto a nacer. Como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. Yo te pido, diosa madre, quiero volver a nacer. Como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. Como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. Iha! Ai, gratidão infinita. Muito, 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 muito obrigada, Ana, por tudo, assim, sempre. E aí eu vou já finalizar a live aqui pra gente não perder essa vibe maravilhosa. Obrigada. Gratidão, tá? amada. Maravilhoso sempre. Sim. Seguimos juntas por mais Sim. 5.000 anos. Cantando essa amada. música, né? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Vou salvar a live. Deixem seus comentários ali na live salva, por favor. E amanhã, às 11h11, novamente, estamos aqui com a Carol da Dandara Suburbana, falando sobre magia, colônia e capital. Então, nos vemos amanhã. Bom dia para todos. E aí, hoje sai o ritual da Ana também, sugerido por ela. Tá muito lindo. E é muito especial. Foi uma receita, assim, olha... Achei que você foi generosa. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Beijo, Flor. Beijo, gente. Tchau, até amanhã.